Se você luta constantemente contra pensamentos negativos ou continua fazendo coisas que sabe que não deveria estar fazendo ou deixando de fazer o que precisava ser feito, provavelmente você está enfrentando dificuldade para poder controlar a sua mente. E quando falamos em controlar os pensamentos, muitas pessoas acreditam que é necessário você esvaziar a sua mente ou apenas tentar pensar em coisas diferentes. Mas controlar os seus pensamentos de forma bíblica não é sobre você esvaziar a sua mente, mas sim encher ela com a verdade de Deus. Significa rejeitar aquilo que não é verdadeiro e alimentar a sua mente com a verdade. E antes da gente entender como controlar a nossa mente, precisamos primeiro entender o porquê que parece tão difícil e por que muitas vezes parece que travamos uma batalha que parece estar perdida. Dentro de nós existe uma inclinação natural da nossa carne e não se trata apenas do nosso corpo físico, mas sim de uma natureza humana caída. E essa natureza caída, ela tende naturalmente a se afastar de Deus. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, afirma que a nossa carne, ela luta constantemente contra o nosso espírito. Então isso significa que nós não estamos partindo de uma posição neutra. A nossa mente, ela não é um campo vazio onde o bem e o mal possuem a mesma força ou a mesma intensidade. Vai existir uma inclinação nossa de forma natural para o lado ruim, para o lado negativo. Isso quer dizer que nós temos uma inclinação natural, muitas vezes para a ansiedade ao invés da confiança, para o medo ao invés da fé, para o orgulho, para o ego ao invés da humildade, pela busca de um prazer imediato ao invés da disciplina, do domínio próprio. Isso é uma inclinação natural da nossa carne. É por isso que pensamentos ruins, eles aparecem com muito mais facilidade do que pensamentos bons, porque eles seguem uma corrente já existente. Imagine um rio descendo sobre uma montanha. A água corre naturalmente para baixo. Não é necessário um esforço, porque a água ela só está seguindo o seu caminho natural. Mas se eu quisesse levar essa água para o topo da montanha, aí sim queria exigir energia e esforço. Então, de forma semelhante, a nossa mente humana caída, ela tende a se inclinar de forma natural para as preocupações, sentimentos, medos, tentações. Mas para você ter um pensamento alinhado com a verdade de Deus, vai exigir uma renovação intencional da sua parte. E por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. Mas essa renovação não depende somente do nosso esforço humano, porque se dependesse somente do nosso esforço, a gente estaria tentando consertar uma natureza caída com a nossa própria natureza caída. E é por isso que muitas vezes você tenta mudar a forma que você pensa, mas acaba sempre voltando para o mesmo padrão antigo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o Evangelho ele começa com essa boa notícia de que Jesus Cristo não veio apenas para nos dar um exemplo de uma vida melhor, mas sim para nos dar uma nova vida. Isso significa que você renovar a sua mente não é um processo de autoaperfeiçoamento, mas é uma obra realizada pelo Espírito Santo em cooperação com a sua obediência. É Deus quem opera em nós, mas também nós somos convidados, nós somos chamados a agir. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Nem mesmo o querer vem apenas de nós, mas Deus ele atua em nós produzindo novos desejos, novas inclinações, novas vontades. Isso não significa que a nossa luta acabou, porque a nossa carne ela continua real, ela continua viva, mas agora existe uma força, digamos assim, que atua dentro de nós. Por isso que lá em Romanos 12:2 fala sobre nós renovarmos a nossa mente. Isso não significa que você precisa se esforçar mais, mas significa que você só precisa agora viver de acordo com quem você se tornou em Cristo. Então é porque Deus me fez uma nova pessoa em Cristo Jesus que agora eu posso aprender a pensar e a viver de forma diferente. Então primeiro vem a minha identidade e depois a transformação do meu comportamento. A renovação da sua mente é fruto da nova vida que Cristo conquistou pra você. Tá fazendo sentido? Por isso quando você luta contra pensamentos negativos, contra medo, ansiedade, pensamentos pecaminosos ou até mesmo mentiras, a postura da sua mente não deve ser apenas de eu preciso me esforçar mais. A nova postura que você deveria ter, ou melhor, a oração que você deve fazer é de dizer: Senhor, agora que eu sei que eu tenho uma nova identidade que o Senhor me deu e que seu Espírito Santo habita em mim, me ajude a enxergar a verdade, a crer nessa verdade e caminhar em cima dessa verdade. O nosso esforço ele também conta, mas ele é apenas uma resposta da graça de Deus e não uma tentativa de produzir a graça. E é por isso que a renovação da nossa mente, ao mesmo tempo que é uma disciplina diária que nós precisamos ter, ela também é uma obra sobrenatural que Deus faz em nós. Então, tendo esse entendimento, onde entra a nossa parte no processo de renovação que Deus já começou em nós? A nossa responsabilidade principal é sermos como guardiões da nossa mente. Então, o primeiro ponto que você precisa para poder começar a renovar a sua mente é proteger a sua atenção. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem planejando como satisfazer os desejos da carne. Ou seja, a Bíblia nos ensina que nós não devemos alimentar de forma constante aquilo que vai fortalecer a nossa inclinação para o mal. Lá em Provérbios 4:23 diz que nós devemos guardar o nosso coração. Isso envolve nós cuidarmos com aquilo que nós ouvimos, prestar atenção, vigiar com aquilo que nós olhamos e até mesmo controlar aquilo que nós falamos e o ambiente que nós estamos cercados. Em outras palavras, você precisa
precisa proteger todas as entradas da sua atenção. Aquilo que você ouve influencia os seus pensamentos, aquilo que você olha influencia os seus desejos, o ambiente que você frequenta influencia seus comportamentos e aquilo que você fala também influencia e reforça aquilo que você acredita. Por exemplo, se uma situação ruim acontece, se você está passando por uma circunstância desafiadora e você deixa aquilo capturar a sua atenção, os seus pensamentos provavelmente vão ser de ansiedade, preocupação e estresse. Se você é criticado ou passa por algum tipo de ofensa, alguém faz um comentário maldoso sobre você, ou você escutou coisas que você não gostaria de ter escutado sobre você, aquelas palavras entraram no seu ouvido, na sua mente, e se você focar nisso, a sua atenção ela foi roubada. E o resultado é que provavelmente vão aparecer pensamentos de rejeição, de complexo de inferioridade, de amargura. Isso porque a palavra do outro só vai ter poder sobre você se você decidir alimentar. Ou também através das comparações que surgem nas redes sociais. Você tá num dia comum e você abre o seu Instagram e vê uma pessoa que está vivendo uma vida aparentemente perfeita, então aquilo gera um certo nível de insatisfação dentro de você. Você perde a gratidão, o contentamento por aquilo que você tem, porque você deixou que os seus olhos alimentassem aquela comparação, talvez aquela inveja. Aquilo que captura a sua atenção tem você. Se a preocupação tem a sua atenção, ela te controla. Se a mágoa tem a sua atenção, ela acaba governando as suas reações. Você pode até não controlar o primeiro pensamento que surgir, mas você tem o poder de controlar o segundo, o terceiro e o quarto. E é justamente aí que entra a sua responsabilidade, de você saber aquilo que deve ter ou não a sua atenção. E a segunda coisa que você precisa fazer para renovar a sua mente é se alimentar de algo novo. Uma verdadeira transformação que acontece de dentro para fora só vai acontecer se você substituir os seus padrões de pensamento. Muitas pessoas tentam vencer seus pensamentos negativos apenas dizendo, não vou mais pensar nisso, mas a mente não funciona dessa forma, ela não opera no espaço vazio. Então a Bíblia nos ensina não apenas remover um pensamento, mas também a substituir esses pensamentos. Como você pode ter a certeza de que é possível substituir um pensamento? Lá em 1 Coríntios 2 diz que nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo não significa que agora você se tornou perfeito, que você não vai precisar mais lutar contra pensamentos negativos, mas que agora você tem o Espírito Santo de Deus que capacita a ter acesso aos mesmos padrões de pensamentos que Jesus tem. Esperança no lugar do medo, de perdão no lugar da mágoa e de verdade no lugar da mentira. Em 2 Coríntios fala sobre nós levarmos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como que eu posso fazer isso? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A batalha da sua mente não é vencida apenas expulsando os pensamentos ruins, mas substituindo eles de pensamentos bons. E esse versículo que nós lemos, ele serve como um filtro dos seus pensamentos. Então toda vez que você estiver pensando em algo, tente classificar se aquele pensamento é bom, se é justo, se ele está de acordo com a verdade da palavra, aquele pensamento produz fé ou incredulidade, se te aproxima de Deus ou se te afasta de Deus, o que Deus diz sobre isso ou se esse pensamento reflete a sua identidade em Cristo. Além disso, você pode e deve alimentar a sua mente com a palavra de Deus de forma constante. Então estude a Bíblia e peça para que o Espírito Santo guie a sua memória, guie os seus pensamentos, guie a sua imaginação. Porque quanto mais você conhecer a verdade, mais fácil você vai ser capaz de identificar uma mentira que está tentando controlar a sua mente. O terceiro ponto é você repetir esse processo constantemente. Não cesse de falar deste livro da lei. Medite nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E na Bíblia, meditar significa você pensar profundamente, refletir, repetir e absorver uma verdade até que ela molde completamente a forma como você pensa. Não basta você ler apenas um versículo de forma rápida, mas é sobre você permanecer nessa verdade, refletir sobre ela e aplicá-la quanto antes. Com o tempo, aquilo que você está lendo na palavra deixa de ser apenas uma informação e se torna parte natural da sua maneira de pensar e de agir. Então, a verdadeira batalha na sua mente não é vencida apenas quando você está tentando expulsar, remover os pensamentos ruins. Ela é vencida quando você direciona a sua atenção, protegendo as entradas da sua mente, enchendo a sua mente da verdade de Deus e meditando nela de forma frequente, até que novos pensamentos se tornem o seu padrão natural de pensar. E esse é um exercício diário, progressivo, que vai exigir de você um certo nível de paciência. Mas à medida que você fortalece a sua comunhão com Deus, o Espírito Santo gera em você o fruto do domínio próprio, te capacitando a governar seus pensamentos e as suas reações com sabedoria. Então, se você decide que a partir de hoje não vai mais aceitar ser escravo dos seus pensamentos, mas que decide assumir o compromisso de treinar a sua mente com a verdade de Deus, eu quero que você coloque aqui nos comentários: eu tenho a mente de Cristo. Cele um compromisso com você mesmo e com Deus, de que você não vai mais aceitar viver menos do que a liberdade que Jesus conquistou pra você. Esse vídeo abriu seus olhos de alguma forma, então não se esqueça de curtir esse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que essa mensagem ela é relevante para outras pessoas também. E se você é novo por aqui e gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos como este. Muito obrigada por estar aqui comigo, fique com Deus e até o próximo vídeo.